Diabolos em música. Ninguém percebeu quando o crepúsculo jogou suas sombras alongadas sobre a região das colinas. Nem mesmo quando essas sombras se aproximaram perigosamente de Hamelin. Sombras silenciosas e sorrateiras como víboras, que deslizavam suavemente por cima das muralhas da cidadela, cobrindo-a totalmente sob um véu de escuridão. Fossem políticos, soldados ou meros cidadãos, ninguém percebeu, pois todos estavam mais preocupados consigo mesmos, enquanto tentavam digerir o mal que se abatera sobre cada um deles. Um mal que deixava um gosto amargo, que inundava suas bocas com cinzas e espinhos. As sombras densas e nunca vistas anteriormente traziam consigo a sede por vingança. Havia em sua essência algo maléfico, uma presença mórbida, voraz e corrosiva, que parecia afetar até mesmo o próprio ar. A relva que tocava secou, o canto dos pássaros desapareceu e até mesmo o murmúrio das águas do rio Weser pareceu se calar. As antigas árvores altas e frondosas agora encontravam-se retorcidas, como se fossem esculpidas pela própria maldade, como se o peso de décadas de veneno caísse sobre elas instantaneamente. Seus troncos grossos tornaram-se escuros, cobertos por musgos e líquenes que, à primeira vista, poderiam ser facilmente confundidos com sombras. Um visitante desavisado, que porventura caminhasse às margens da floresta, já sentiria calafrios ao se deparar com as faces demoníacas que agora emergem das cascas rugosas, com olhos fundos e sorrisos distorcidos que exprimiam dor e tormento. Mas antes de toda a beleza que habitava os arredores de Hamelin ter sido arrancada violentamente naquele dia antes das crianças serem levadas, um banquete foi servido aos cidadãos. Após semanas de tormento, a praga dos ratos havia sido extirpada, e era chegada a hora de comemorar. Sobre as longas mesas fartas, havia muita carne, pães, queijos, frutas e mel. Os aromas deliciosos bailavam no ar, enquanto o povo despreocupado se deleitava com o vinho que escorria em jorro, regozijando-se com o fim da peste que os assolava. Suas risadas estridentes ecoavam pelas ruas e becos da cidadela, junto aos velhos tambores, que ressoavam harmoniosamente com as vozes que cantavam canções de alegria. Eles já haviam esquecido seu erro, quando o flautista voltou para reclamar seu prêmio, e eles lhe recompensaram apenas com humilhação e tortura. Uma única moeda de ouro foi jogada a seus pés, acompanhada de uma escarrada que lhe atingiu as botas. O prefeito sorriu zombeteiro, com sua boca cheia de dentes escuros, escondidos atrás da barba desgrenhada, e o tolo povo de Hamelin riu junto. O flautista retrucou e recebeu como resposta o beijo do chicote. O açoite brutal atravessou o tecido de suas roupas até encontrar a pele alva. Nenhum gemido de dor foi ouvido. Ele fugiu cambaleante, com o povo abrindo caminho e se afastando dele, como se fosse um leproso. Ele sentiu as dores físicas do castigo injusto, mas também sentiu a dor que recaiu sobre sua alma, ouvindo os risos da população e os latidos dos cães que o perseguiam até além dos portões da cidadela. Sua silhueta desapareceu nas sombras da floresta e os risos se transformaram em gargalhadas. Eles tinham consciência do mal que fizeram, mas no fundo, quem se importa? O povo e seus líderes beberam, comeram e fornicaram, até que então ele voltou. Já era madrugada, quando a melodia que saiu da flauta maldita viajou pelo ar e, com auxílio do vento, encobriu as muralhas que protegiam a cidadela em uma frequência tão particular que somente as crianças poderiam ouvir. As notas dissonantes encontraram os jovens ouvintes, a maioria deles já recolhidos em seus aposentos, totalmente entregues ao reino da noite e dos sonhos, onde o sono e a morte vivem em harmonia. Quando a melodia invadiu seus ouvidos, os olhos embaçados se abriram, mas eles não estavam realmente despertos. Eram olhos vazios, sem brilho, cobertos por uma névoa opaca que os mantinha adormecidos, mesmo que seus corpos se levantassem de suas camas, ou que vissem o que estavam fazendo. Era como se ainda estivessem no mundo dos sonhos. Eles saíram de suas casas em absoluto silêncio, e pouco a pouco seus números cresciam. Entre eles, nenhuma palavra era trocada. E quando seguiram em direção ao grande portão, ninguém os viu. Era como se fossem invisíveis aos olhos dos adultos que festejavam. Naquela noite, a proteção de Hamelin estava a cargo de apenas uma dupla de guardas. Todos os outros estavam dispersos pelos arredores, saciando a sede
ou seus próprios desejos e os desejos das mulheres solteiras, ou daquelas que tiveram seus maridos derrubados pela bebida. O primeiro dos guardas dormia escorado em um barril, com o elmo de bronze servindo de travesseiro. Seu ronco reverberava como o som de animais da floresta. Quando a mais velha entre as crianças ouviu notas musicais que as demais não ouviram, ela apenas obedeceu e se adiantou, trazendo consigo um punhal que estava escondido, enrolado entre suas roupas. As outras crianças abriram caminho, enquanto ela passava entre elas, ouvindo novas notas distintas e em um ritmo distinto, antes de fazer a lâmina deslizar pelo pescoço nu do guarda. Logo abaixo do queixo, a pele suada e mal cheirosa se abriu em um macabro e largo sorriso rubro. O sangue gorgolejou para fora da garganta aberta, fazendo o guarda despertar por um instante, apenas para ver seu algoz de relance e, em seguida, encontrar a morte. O sangue escorreu abundante, fazendo o uniforme grudar sobre a pele e rapidamente criando uma poça rubra sob as botas sujas de terra. O segundo vigia acordou, quando a sombra do garoto pairou ameaçadora sobre ele. Mas antes que sua mente entorpecida pelo sono pudesse entender o que acontecia, ele sentiu o aço frio perfurar sua traqueia. Quando a lâmina estreita e brilhante foi retirada de sua carne, o sangue quente espirrou sobre o rosto das crianças que estavam ao redor, apenas como espectadoras daquela cena macabra. Ao mesmo tempo, outras uniram suas forças e retiraram a pesada tora de madeira que segurava os portões. Em seguida, as dobradiças enferrujadas rangeram ao se abrirem, mas não havia ninguém nas proximidades que pudesse ouvir. A música, o canto, os risos, era isso que importava, e absolutamente ninguém os viu partir. O ritmo da flauta ficou mais acelerado, e elas correram na direção da floresta, em absoluto silêncio. Quando finalmente foram engolidas pela escuridão, o véu da realidade se rasgou, abrindo um caminho para um mundo novo e desconhecido. As 130 crianças de Hamelin atravessaram o portal e nunca mais foram vistas. No dia seguinte, os raios de sol já despontavam alto no horizonte, mas a cidadela ainda dormia devido à grande noite. Mas tudo mudou inesperadamente, quando o grito desesperado de uma mulher ecoou pelas ruas, afugentando pássaros e despertando quem ainda dormia. Aquele grito, carregado de medo e apreensão, foi apenas o primeiro de muitos que vieram em seguida. Como um efeito dominó, outras mulheres gritaram, todas à procura de seus filhos e filhas, e todas sem obter nenhuma resposta. O desespero e a agonia escalaram rapidamente e tomaram conta de seus corações, e a população temia pelo pior. Todos saíram de suas casas e foram em direção à praça central. E quando a multidão de incrédulos e desalentados se reuniu, o que havia restado do banquete ainda estava lá. Porém, o ar estava tomado por moscas e os alimentos cobertos por vermes, como se tivessem transcorrido semanas. Os olhares estupefatos percorreram toda a cena repugnante, até que uma voz escondida na multidão se levantou, trazendo a verdade que ninguém queria ouvir. Hamelin estaria amaldiçoada. E essa maldição teria apenas um único responsável, o famigerado feiticeiro flautista. E imediatamente, o rumor se espalhou, provando a vocação humana para espalhar a desgraça. No entanto, desta vez, eles estavam certos. Nada mais foi ouvido, além de sussurros assustados no meio da multidão, vindo de quem não desejava atenção para si mesmo. O povo de Hamelin ponderou, reunido na praça central, onde horas antes celebravam sua desonestidade. Tensão e angústia pairavam no ar, como nuvens negras de uma tempestade que se aproximava. As vozes alteradas alternavam entre gritos histéricos e acusações desesperadas. A fagulha acendeu as chamas. Os murmúrios transformaram-se em brados furiosos e logo, todos os olhares se voltaram para a residência do líder eleito daquela gente. Do alto de sua sacada, ele observava a cena com um semblante contido, mas com o coração transbordando de medo. Em segredo, ele também admitia sua culpa, mas recusava-se em aceitar ser o único a carregar este fardo. Afinal, todos ali concordaram. Todos, os mesmos que agora querem culpá-lo, assentiram, quando ele se negou a pagar o flautista. E o povo enlouqueceu com seu próprio brado e, tomado pela raiva, clamavam por sua justiça. Por um momento,
O hábil político pensou ter vencido mais um embate, como tantas outras vezes venceu. Mas a multidão sabia que não haveria volta. O desespero causado pela ausência de seus filhos transformou-se em uma fúria cega, que não deixava espaço para a razão. E baseado em uma crença coletiva combalida pela dor, eles decidiram. E como forma de purgar toda a dor que sentiam, a multidão ensandecida invadiu a residência do governante, passando pelos guardas, que não ofereceram resistência. Afinal, eles também tinham filhos. E quando o encontraram, em sua grande sala, ricamente ornada com tapetes finos, cortinas e cristais, ele tentou fugir. A massa enfurecida o agarrou e linchou, enquanto arrancavam suas roupas e todas as suas joias. Correntes de ouro foram arrancadas de seu pescoço gordo e os dedos largos foram cortados, para a retirada de seus anéis de pedras reluzentes que se recusavam a sair. E quando o pesado corpo foi jogado através da janela, uma chuva brilhante de cacos de vidro o seguiu, pairando no ar, como estrelas. Seus olhos vidrados estavam incrédulos a todo aquele quadro de insanidade. Os braços se abriram como se fossem grandes asas, buscando inutilmente o amparo dos ventos. E quando não encontrou, no instante em que percebeu que a morte era certa, ele ponderou que talvez tenha feito uma escolha ruim afinal. Ao verem seu prefeito morto, eles se recolheram à sua vergonha, fugindo como cães amedrontados, e sofreram sozinhos durante todo o dia, até que a noite finalmente chegou. E tão logo, a penumbra se desenrolou como um manto pesado sobre Hamelin. Ela trouxe consigo uma escuridão além do normal. Algo nunca antes visto, nem mesmo pelos moradores mais antigos. Algo tão denso e sufocante, que parecia ter vida própria, como se o universo tivesse caído no mais profundo e silencioso abismo. Não haviam estrelas, nem tampouco lua. Havia apenas a escuridão que envolvia a tudo e a todos, devorando os contornos da cidadela e até mesmo o sentimento de seus habitantes. Quando as dobradiças rangeram novamente, o que os aguardava além dos portões fez o sangue de cada um deles gelar em suas veias. A sombra do flautista lembrava um demônio sorrateiro, e de onde estava, ele viu todo o povo da cidadela, padecendo em tristeza e arrependimento, vagando sem rumo por seus becos e ruas imundas. As mulheres ainda choravam a perda de suas proles, enquanto os pais afogavam sua maldita e vergonhosa derrota em grandes botijas de vinho azedo. Os primeiros que o avistaram sentiram certo alívio, como se sua simples presença significasse que estava disposto a devolver o que havia lhes tomado. Eles lhe ofereceram prata, ouro e joias, e jogaram todas as suas riquezas aos seus pés, tudo o que lhes era valioso, como forma de aplacar sua ira e terem seus filhos de volta. No entanto, o flautista não estava à procura de riquezas. Não desta vez. Esse momento havia ficado no passado. Agora, não existia riqueza no mundo que pudesse livrá-los de seu destino. Nem prata, nem ouro ou joias. Somente suas almas e seu sofrimento o satisfariam, e eles sabiam disso. Eles tinham conhecimento de sua falta. Todos se lembravam das palavras carregadas de humilhação, zombaria e traição que foram proferidas naquele fatídico dia e que agora se voltavam contra eles, amargurando seus corações e inundando suas bocas com o gosto da bile. Reconheciam em si mesmos o pecado que haviam cometido, e por isso tentaram inutilmente ocultar a vergonha e o medo que seus olhos e suas faces carregavam. Mas foi em vão, pois mesmo no abismo mais profundo, a música da flauta ainda lhes alcançaria. E quando a flauta soou, o ar impregnou-se com a melodia sinistra e estranha do flautista. Uma melodia que soava como um sussurro maligno, que envolveu a todos os moradores, homens ou mulheres, com suas hipnotizantes e narcóticas notas. Sua música era a própria morte. Uma composição com intervalos de pura dor e loucura, que invadia a mente de todos que a ouviam, corroendo suas almas com o som que vinha do inferno.
Nas ruas, a loucura ganhava forma no eco de passos vacilantes e risadas histéricas, que se misturavam a gritos de dor e total desespero. Mães, com os olhos vazios e a pele pálida e fria, andavam sem rumo, arranhando os próprios braços e rostos, clamando pelos nomes de filhos que nunca mais retornariam. Os gritos enlouquecedores ecoavam por todos os lados, cortantes, como lâminas afiadas. Gritos de agonia que involuntariamente se tornavam uma parte importante da sinfonia assustadora que preenchia a noite. Em um canto imundo, um pai se ajoelhou, tomado pelo medo e desespero. A faca em suas mãos trêmulas tinha a lâmina suja de sangue. A aflição tomou conta dele, enquanto a música maldita reverberava dentro de sua cabeça, nos recessos mais profundos de sua consciência, libertando medos antigos e desejos sombrios que deveriam permanecer eternamente adormecidos. Seus olhos se viraram para o céu antes de se cortar, uma dezena de vezes, num gesto de puro desespero, que tentava acabar com a dor que o consumia. Ao seu redor, as pessoas se entregavam a atos de autoflagelação e depois começavam a se ferir, umas às outras, em uma dança macabra de sofrimento e desespero, como se a dor física pudesse, de alguma forma, aliviar a agonia e o vazio que sentiam. Pelas amaldiçoadas ruas e becos estreitos de Hamelin, a música que trazia o mal entranhado e oculto em suas notas e compassos continuava a ser ouvida, mesmo por aqueles que já haviam perfurado os próprios tímpanos, na esperança tola de nunca mais ouvi-la. A sombra do flautista dançava sobre as paredes, projetada pelas chamas da grande fogueira que ganhou vida pelas mãos de uma das tantas almas atormentadas pela melodia demoníaca. As chamas vorazes consumiram tudo o que havia restado do banquete, e agora eram alimentadas por parte dos habitantes, que se lançavam a ela, atraídos por uma promessa de libertação ou pela triste ilusão de que a dor era o único caminho para fugir de toda aquela loucura. A coluna de fumaça se perdia no céu da madrugada, deixando um rastro de corpos carbonizados e o odor inebriante da morte pairando no ar. Quando o dia estava prestes a amanhecer, o último dos pecadores de Hamelin tombou sem vida. Seu sangue se misturou aos demais, escorrendo sobre o calçamento e tingindo as pedras de vermelho. O flautista, então, encerrou seu recital. As sombras da floresta ganharam vida na forma de milhares de corvos, e eles sobrevoaram a cidadela, como uma nuvem aterradora de espectros sombrios e que arrastaram as almas dos condenados. O flautista desapareceu em uma dessas nuvens e nunca mais foi visto. Quem hoje caminha pela região das colinas jura ouvir no vento o som de uma flauta, acompanhada do choro desesperado dos antigos habitantes de Hamelin. Hamelin ardeu não apenas em fogo, mas em culpa. A desonestidade e a soberba corroem mais do que qualquer praga. São sementes de ruína que florescem em tragédia. No fim, Hamelin não foi destruída por um homem com uma flauta, mas pelo eco de suas próprias escolhas. Diabolos em Música é um conto de autoria de Wallace Ari Umbellino, vencedor do concurso O Sítio do Corvo Sombrio, promovido pela editora Dark Angels. Wallace nasceu em Brasília, Distrito Federal. Foi criado em Minas e vive no Rio Grande do Sul há 16 anos. Na década de 80, ainda criança, conheceu A Espada Selvagem de Conan, e desde então tornou-se um aficionado por quadrinhos e livros. Fã de Lovecraft, Tolkien, King, Bernard Cornwell, entre outros. Curte metal pesado e filmes de terror. A escrita veio apenas como um hobby, que fica mais sério a cada dia. Participe você também dos concursos promovidos pelas editoras nacionais. Você pode ser o novo vencedor a ter seu conto adaptado aqui nos Contos do Capivara. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sino de notificações. Até a próxima!